Aleluia! Glória a Deus! Boa tarde, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua casa, no teu coração, onde quer que você esteja. O Espírito Santo esteja sondando o teu coração, endireitando as nossas veredas, os nossos caminhos, os nossos pés, para nós chegarmos aonde Ele quer, aonde Ele sonhou em chegarmos. Amém? Deus venha abençoar poderosamente esse novembro, esse mês de novembro que já se iniciou ontem. Hoje, dia 2 de novembro de 2016, né? Hoje é o dia de finados, mas não significa que seja o dia dos mortos, né? Pois nós sabemos que nós, quando temos Jesus Cristo como Salvador, nós já entendemos que nós não podemos mais orar, nem acender velas, pelas pessoas que já morreram. Por quê? Porque a luz que ela já tinha que ter, ela teve que já ser feita aqui, de acordo com a vida que ela viveu, né? Então, não acenda velas, não faça oração sim, para aquelas pessoas que estão vivas, amém? E você é vivo em Deus hoje. Então, agradeça ao Senhor pela tua família, agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de vida, né? E que esse dia hoje de finados possamos fazer uma reflexão do que é a vida, o que nós estamos fazendo da nossa vida e o que o Senhor tem feito para nos ajudar, não é? Vamos a um devocional do dia de hoje, que eu não fiz pela manhã, mas estou fazendo agora em nome de Jesus. E vamos estudar hoje, né, que aquelas pessoas que procuram viver na idolatria não é uma coisa boa. E aqui se encontra, e hoje, 2 de novembro, o devocional Luz do Dia de hoje vai falar sobre, lá em Isaías 42, versículo 17, que está justamente falando sobre idolatria. Que diz assim: mas retrocederão em vergonha aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Um dos pecados que o Senhor mais abomina é o uso de imagens de homens, animais ou qualquer outro ser para devoção. O Brasil é um país idólatra, por conta de uma herança religiosa maldita e antibíblica. O Senhor é espírito e importa adorá-lo em espírito e em verdade, como diz lá em João 4, versículo 24, né? Então, o Brasil, ele vem de uma cultura de idolatria, né? A qual colocamos... colocam a sua fé em coisas que não se podem. A própria palavra do Senhor diz que é pecado fazermos o que tem no céu, fazermos aqui na terra. Então não podemos adorar, não podemos venerar, não podemos idolatrar. E Jesus, ele nos mostra que tudo acontece quando adoramos, e devemos só adorá-lo em espírito e em verdade, fazendo orações a ele, em nome do seu Filho Jesus. E no texto de hoje, lemos a clara declaração dada pelo próprio Senhor, de que aqueles que confiam nesses ídolos serão envergonhados e derrotados. Isso acontecerá por 2 motivos básicos. Primeiro, porque o Senhor é todo-poderoso e reina sobre tudo e sobre todos. Segundo, porque os deuses representados por imagens são simplesmente imagens. Não são nada mais que uma peça, seja de madeira, ferro ou outro material. E nada pode fazer pelo homem. Podem apenas prejudicá-lo. Nós temos que colocar a nossa fé no Senhor, né? Nós também somos evangélicos, povo de Deus, né? Quando tem alguma campanha em igrejas, não podemos também depositar a nossa fé em lencinhos,
né? Temos que pegar ali uma rosa ou azeite da casa do Senhor, crendo que ali tem a bênção do Senhor, e você vai orar. Por quê? Porque o Espírito Santo está no seu coração. O Espírito Santo é ele que derramou sobre você a unção. E você é o quê? Uma pessoa ungida. Você é uma mulher ungida de Deus, você é um homem ungido de Deus. Então aquilo ali é uma representação, né, da fé. Não significa que aquilo ali vai fazer alguma coisa. Não, não vai. Então nós temos que ter cuidados com o que falamos, nós temos que ter cuidado com quem e aonde colocamos a nossa fé. Amém? Lá em Tiago 5, o que ele diz? Ele diz que quando nós estivermos doentes, temos que chamar um presbítero, um pastor, uma pessoa consagrada da igreja e que derrame o óleo da unção, né? E que ali faça a oração da cura e ele vai ser curado. Então tenhamos cuidado aonde estamos, né? Pois muitas igrejas estão vendendo aí tijolinhos, a botijinha. Então tenha cuidado, amados. Tenha cuidado qual a direção que você está olhando. Tenhamos cuidados. Hoje, dia 2 de novembro, né? Vamos enterrar essas coisas, essas devoções, essas idolatrias. Vamos enterrar e não mais viver disso. Vamos viver pela palavra que o Senhor colocou na Bíblia, pois ela é viva e ela é eficaz, né? Se tivermos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, se tivermos a palavra do Senhor sempre em nossos lábios e crendo, né? O Espírito Santo, ele vem, ele nos batiza, ele mora dentro do nosso coração. Se fizermos tudo o que o Senhor nos manda, tudo acontecerá. Lembra lá de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, diz o quê? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo folhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Tem aquela música, aquela música, né, do J. Neto. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Então, mesmo que não haja frutos na videira, nem que a oliveira ali, minta, né? Nós temos que adorar somente ao Senhor. Não olhe, não veja, peça ao Senhor para não cair nas mesmas armadilhas da qual nossa casa já caiu, nossos pais, nossos antepassados. Vamos pedir ao Senhor, pois a Bíblia, ela não ensina que os cristãos é imune a qualquer sofrimento. Mas ela ensina que os que confiam no Senhor podem encarar problemas e sofrimentos com um olhar diferente do que aqueles que não confiam em Deus. É o que nos diz o quê? Abacuque. Que mesmo que tudo esteja contrário ao que ele esperava, mesmo que tudo conspire contra o seu desejo, mesmo que tudo tenha dado os acontecimentos, aponte em direção favorável, e na última hora ocorra um enorme imprevisto, ele, o profeta, não mudará sua confiança no Senhor, não culpará Deus pelos imprevistos, nem por nada que lhe aconteça. O Senhor está acima de tudo. E é Ele mesmo que nos dá força para transpor os problemas. Essa é uma das diferenças que devemos ser encontradas naqueles que confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, se o Senhor é Senhor da tua vida, você tem que confiar no Senhor. Não colocar a tua fé em nada que tenha dito, mesmo que faça jorrar milagres
Não vá, confie na palavra e olhe para o Senhor. Amém? Tudo o que vier contra a palavra de Deus, jogue por terra. Amém? Tudo o que estiver, que você olhar, não está condizendo que não está falando do que tem na palavra de Deus, devemos colocar por terra, jogar fora. Tenha confiança no Deus, né? Pois a palavra de hoje é: mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Então saia desse mundo, amado. Saia desse mundo, amada. Hoje é um dia a qual você não deve ir para cemitérios, acender velas. E pessoas mortas não recebem oração e muito menos luz. Jesus, ele mesmo disse: deixe os seus mortos em que enterre os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Amém? Diz: vamos procurar as pessoas que ainda estão vivas, pois aquelas que estão vivas, elas sim que estão precisando de oração. Por quê? Porque estão vivas. Amém? Você tem que pedir a oração a pessoas que estão vivas para entrar e interceder por você. Pessoas vivas e não pessoas mortas. Pessoas mortas estão guardadas em Deus, no seio de Abraão, e não podem nos ouvir. Nada. Nem que está lá pode ver o que está acontecendo aqui, e nem nós podemos ver o que está acontecendo no céu. Há um abismo que separa, né? Isso aí é uma visão espiritual. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração não seja idólatra e a nossa confiança seja depositada somente em Ti. Nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos olhos somente em Ti, pois Tu és um Deus que vem nos cobrir, Tu és um Deus que nos sonda, Tu és um Deus que nos levanta, Tu és um Deus que nos sacode quando precisamos. Tira, Senhor Jesus, as escamas dos nossos olhos. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por poder confiar, Senhor, na Tua proteção, na Tua graça e na Tua presença. A presença que o Teu Espírito Santo está no nosso lado, pois Tu foi, Senhor Jesus, para o céu e deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Senhor, não nos deixa órfãos, pois é o Teu próprio Espírito que habita conosco. É o Teu Santo Espírito que abre, Senhor, a nossa visão espiritual, que vai tirando, Senhor Jesus, como aquelas aves de rapina, Senhor Jesus, vai tirando as coisas ruins, Senhor, aquilo que não é bíblico, aquilo que não tem nada a ver contigo. Tira de nós, Senhor, nos levanta para sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, à luz da Bíblia, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheio da palavra de vida, Senhor, e não palavras de morte. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Abençoa todos que estão me ouvindo e orando comigo nessa tarde. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia.